Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Vamos continuar esse nosso curso, não é uma aula, esse aqui é um mini curso sobre o Estatuto dos servidores públicos do município de Cuiabá, né? Vamos lá, título 2, do provimento e da vacância, né? Professor, vem comigo, Lei Complementar 93, isso mesmo, Lei Complementar 93, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Cuiabá, tá certo? Esta lei, ela tem aí 8 títulos, e como eu disse para vocês no título passado, né? Nós iremos trabalhar o seguinte, cada aula vai ser um título, né? Já trabalhamos das disposições preliminares e garantias gerais, uma aula básica, aliás, não foi uma aula básica, foi uma aula com certo aprofundamento, que eu tenho certeza que você está preparado para qualquer questão. Agora você tem que fixar. E agora, o título 2. Gente, papo reto com vocês, né? Tanto o título 2 quanto o título 3, tá? Claro, todo estatuto é importante, todo estatuto é possível aí serem cobradas questões de prova, né? Todo ele, pode ter certeza disso. Mas o seguinte, o título 2 e o título 3 são os dois títulos na qual concentram a maior quantidade de questões de todas as bancas e todos os concursos que diz respeito ao quê? Ao Estatuto dos Servidores Públicos, né? É claro, cada lei no seu ente federativo, né? Então é o seguinte, agora é o título 2. Também nós iremos ter uma aula detalhada. Nesse título 2, tá? Nós temos aqui duas coisas importantes, né? Nós temos aqui o provimento. O que é o provimento, professor? É a entrada no serviço público, tá certo? É a entrada, o provimento, vai prover o cargo, né? Claro, o provimento, ele vai se dar para o cargo efetivo por seleção por concurso, né? Seleção por promoção, nomeação, forma de provimento, né? A gente vai estudar aí as formas de provimento, todas elas nessa aula, né? Posse, exercício, acumulação de cargos, estabilidade, estágio probatório e, finalmente, nós vamos estudar aqui o que? A vacância, né? Se existe o provimento que é a entrada, a vacância vai ser o que? A saída do cargo público. Então, esta é a aula, é uma aula que é muito cobrado nas provas de concurso. Então, provimento é a entrada, a vacância é a saída, né? Entrada na onde, professor? E saída da onde? Do nosso sonho de consumo, que é o nosso bendito, se Deus quiser, nosso cargo público, ok? Então, vamos lá, vamos trabalhar aí o título 2, né? O título 2, nós temos aí, salvo engano, 2 capítulos, né? 3 capítulos aí, e a gente vai estudar agora o capítulo 1º, que é do provimento, né? Das disposições gerais. Do provimento nós temos várias seções, né? Então, provimento vem a ser o que? A entrada. Vamos lá, seção 1. Primeiro, artigo 12, tá? Provimento é um ato de designação de alguém, tá? Ó, alguém. Quem que é esse alguém? É uma pessoa. Tá? Então, essa pessoa é a designação, quem designa alguém para alguma coisa, né? Alguém, essa pessoa para alguma coisa, o cara que é chamado de cargo. Então, isso aqui que é o provimento. Exatamente. Para ser titular de cargo, para ele ocupar esse cargo, né? Cada cargo ele é ocupado por uma única pessoa, né? Pela autoridade competente. Professor, o que significa autoridade competente? Então, a autoridade competente que faz o devido provimento, né? A autoridade. Ok? E o estatuto, a gente já vai falar isso para vocês agora, ele vai definir o quê? Duas autoridades, né? Primeiro, o prefeito, e o segundo, o presidente da Câmara dos Vereadores, né? Então, o prefeito e o presidente da Câmara dos Vereadores é a autoridade competente para fazer esse provimento. A gente vai verificar isso mais adiante, principalmente no caso das nomeações, né? Então, provimento, atenção, é o ato de designação de alguém. De alguém o quê? Uma pessoa. Para ser titular de quê? Do cargo público pela autoridade competente. Quando o legislador coloca autoridade competente, significa dizer o seguinte, né? Significa dizer o seguinte, que não é qualquer pessoa que pode realizar esse ato de designação da pessoa, ok? Professor, eu quero aí uma geral sobre isso, né? Então, nós temos provimento aqui, né? Quando a gente fala em provimento,
nós temos aí dois tipos de provimento, né? Vamos lá, primeiro, provimento para cargos efetivos, né? Todo provimento do cargo efetivo inicia-se com concurso, né? Inclusive, uma sessão dessa aula a gente vai falar tudo sobre concurso público, né? Então a pessoa vai lá, disputa o concurso público, a pessoa consegue a sua aprovação, e depois ele vai o quê? Para a nomeação. Professor, o que vem a ser a nomeação? Nomeação vem a ser um tipo de provimento, tá? Um tipo de provimento bastante específico, né? Depois da nomeação, você vai ter o seu ato de posse, né, que você vai ser confirmado nesse cargo, né? E finalmente você vai entrar em exercício que você vai estar desempenhando efetivamente as suas atividades, né? Então isso aqui são consequências do ato de provimento, né? Então vem comigo, isso aqui é o quê? Ó, concurso público, nomeação, posse, exercício, né? Calma, todos esses assuntos nós iremos trabalhar. Concurso público vai ter uma sessão específica sobre isso, nomeação vai ser também uma sessão específica dessa aula, posse e exercício. O que você tem que entender é o seguinte, né? Então, provimento, aqui é um exemplo de provimento. Esse exemplo aqui é um exemplo do provimento, o quê? Nomeação. Quando a gente fala em provimento, já vou falar isso para vocês aqui, ó, para fixar o conteúdo, claro que nós teremos que voltar, né? O provimento, nós temos essas características, ó, 4R, né? ANP, tá? 4 R's ANP, né? São o que? Todas as formas de provimento, né? Quando a gente tem aqui, ó, 4R, né? O primeiro R é a reintegração, a segunda é a reversão, a terceira é a recondução, reversão, recondução, e a outra é a reabilitação, né? São todas as formas de provimento. A é o aproveitamento, N é a nomeação, né? É a nomeação. E essa nomeação aqui, nós temos dois tipos para cargos efetivos, tá? E nós temos a nomeação para os cargos em comissão. Ah, professor, e aí, professor, né? P é a promoção, tá? Então, olha aí, são tudo formas de provimento, tá? Então, quando ele colocou o artigo 12, ele colocou provimento. Então, vale a pena você saber que nós temos aqui, ó, temos 7 formas de provimento, que é o 4 R's, né? ANP. Professor, de novo, né? Vamos lá, readaptação, tá? Readaptação, recondução, tá? Reversão, tá? E reintegração. Tá? Nós temos aí as 4 formas de provimento, aí, que são os 4 R's, né? Mais ANP. Cada item desse a gente vai estar falando detalhado. Então, esse aqui é o objeto do provimento, né? Bacana? Ok, vem comigo, vamos continuar, né? Vamos continuar, porque esse assunto é muito gostoso e importante, né? Ok. Artigo 13, vem comigo. São requisitos para o provimento e investidura em cargo público. Então, olha só, são requisitos básicos, né? São requisitos básicos, ou seja, professor, provimento é o ato da autoridade que vai designar alguém para ser titular de cargo, né? Ele vai lá, vamos lá, de novo, voltar aqui, ó. Provimento é o ato de designação de alguém para ser titular de cargo público pela autoridade competente. O que trata o artigo 13? Olha, para se realizar este ato de designação de alguém para ocupar um cargo público, não pode ser qualquer pessoa. Não pode ser qualquer pessoa. Todas as pessoas deverão, todas as pessoas que pretendem ser designados para o cargo público, deverão obrigatoriamente atender esses requisitos básicos, né? Requisitos básicos. Então, atenção, vamos falar aqui de requisitos, né? Olha aqui, requisitos. Então, o requisito, né, pelo legislador, ele definiu o requisito básico, tá? E nós temos aqui também os requisitos específicos. Aí, específicos, né? O requisito básico, todos deverão ter, está aí na lei complementar, tá? 93 do município, requisitos básicos, especificamente
no seu artigo 13. E aí, professor, dada nós já vimos, né, na primeira aula que a administração pública, que os cargos, né, eles são organizados por carreiras, porque para se especializarem. Por exemplo, nós temos a lei orgânica dos profissionais de educação do município, né? Então, lá na lei orgânica dos municípios, né, com certeza nós temos aqui, né, olha só, a lei complementar 220, lá nós teremos o quê? Os requisitos específicos, né? Ou seja, isso aqui é em outra lei, tá? Em outra lei, não na lei dos requisitos básicos. Então, o estatuto, não só aqui o estatuto do município de Cuiabá, mas todo e qualquer estatuto, nós temos aí os requisitos básicos, né? E eles são o quê? Muito semelhantes um com o outro, né? Então, primeiro requisito, né? Vamos lá, primeiro, nacionalidade brasileira. Observem que aqui neste ponto o legislador não fez questão de colocar brasileiros naturalizados, ou seja, o brasileiro que obtém aí a sua nacionalidade, o cidadão que obtém a nacionalidade brasileira, ele já está apto para assumir. E estrangeiros, que nós vimos também na aula passada, né? Estrangeiros podem também, professor, ocupar cargos públicos? Podem, né? E nós temos aí no Brasil, eu não sei aqui em Cuiabá, mas deve ter aí, dada a onda de imigração que nós estamos tendo aí, de angolanos, né, de haitianos, de venezuelanos, né, com certeza deve ter alguém lá ocupando algum cargo público, né? Agora, o estrangeiro, ele para ocupar o cargo público, ele deverá atender o quê? O efeito da lei. Então, isso aqui é uma norma com efeito contido, então tem que obedecer à lei. Então, brasileiros, natos ou naturalizados, e estrangeiros na forma da lei. Tá? Eu já vi várias provas de concurso que o cara colocou estrangeiros, colocou ponto final. Ele omitiu a palavra na forma da lei. E aí, professor, aí está errado, né? Porque não é qualquer estrangeiro que pode ocupar cargo público. Ele pode ocupar, a Constituição trouxe essa possibilidade, mas ele vai ter que atender aí a lei específica sobre o assunto. Só isso é o suficiente, ok? Vamos lá, segundo requisito, gozo dos direitos políticos, né? Direitos políticos é você o quê, né? É poder votar e ser votado. Se você sofreu uma ação de probidade administrativa na qual você foi condenado a 5 anos aí de suspensão dos seus direitos políticos, né? Por exemplo, então durante essa suspensão dos seus direitos políticos, você fica impedido, claro, de o quê? De ocupar um cargo público, né? Vem comigo. Terceira possibilidade aqui, terceiro requisito. Quitação com as obrigações militares, neste caso aqui exclusivamente para o sexo masculino. Quitação das obrigações eleitorais, né? Então você vai ter que provar que você tem regularidade aí das últimas 3, 4 eleições aí, né? Das 2 últimas eleições, 3, 4 eleições aí, e com o fisco municipal. Professor, por que está em amarelo aqui? Está em amarelo porque isso aqui é um requisito específico para o município de Cuiabá. É uma particularidade. Tá? Potencial questão de prova. Se eu fosse mesmo o examinador, eu ia cobrar essas coisas, né? Por que está colocando isso? Porque no Estatuto da União e o Estatuto o Estatuto Estadual não tem essa particularidade. Então, olha só, e quitação com fisco municipal é um dos requisitos básicos para a sua investidura no cargo público, né? Quarto, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Claro, cargo de nível superior, você vai ter que apresentar o que é diplomação de nível superior e assim por diante. Maioridade civil, ou seja, acima de 18 anos, tá? Então não é qualquer um que pode ocupar um cargo público, né? Aptidão física e mental, né? Claro, ele tem que estar apto fisicamente e mentalmente para exercer as atribuições do cargo, né? E finalmente, o último dispositivo, idoneidade moral, ele tem que estar de acordo aí com a ética da moralidade pública, não ter restrições aí, principalmente na justiça criminal. Pronto, então esses aqui são os requisitos para investidura para qualquer cargo público, para qualquer provimento, ok? Esses aqui são requisitos básicos, né? E os requisitos específicos, professor, está aqui no parágrafo único. As atribuições do cargo público, aí, atribuições do cargo público
podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Todo cargo público tem as suas atribuições. O cargo público não é criado em lei? Sim, o cargo público é criado em lei e esse cargo ele só pode ser ter denominação própria, a gente já viu, né? Por exemplo, professor, tá? E ele tem requisitos. O que é o requisitos? É as competências que terão os agentes no exercício do cargo, aquilo que ele vai fazer. Então, é as atribuições do cargo, né? Que ele vai ter as competências com base no quê? Nas suas atribuições. Então, de acordo com as atribuições aqui, pode exigir o quê? Outros requisitos. Esses outros requisitos, ele é chamado de requisitos específicos na lei de carreira. Pronto, tá aí para vocês, né? Então, isso aqui é os requisitos do caso. Isso aqui é o artigo 13. E agora? Agora, a gente vai para o artigo 14. São formas de provimento. Ah, professor, você já falou. Já falei, né? Forma de provimento, né? 4 R's, ok? 4 R's, A, N, P, né? ANP. Então não pode, né? Não pode, 4 R's, ANP, né? Então vem comigo. Então primeiro é o caso da nomeação, né? Então primeira forma de provimento, nós temos aí a nomeação. Essa nomeação, nós veremos mais adiante, tá? Ela tem duas formas, né? Ou em caráter efetivo, tá? Ou ela vai ter o quê? Ou encargo em comissão. Ok, forma de nomeação. Segundo, né? Promoção, né? Promoção. Então, o que vem a ser a promoção, professor? Então, um cara aqui, vou colocar aqui, vou fazer uma simulação aqui de uma carreira qualquer, tá? Tá aqui, ó. Então tem classe A, tem classe B, classe C, classe D. Nós temos as referências, os padrões aqui, certo? Então tá aqui, né? Tá bom aqui, né? Então o sujeito está se posicionado aqui na A, ó, na 1. Quando ele pula para B, ou ele faz isso aqui, ó, ele está tendo esses pulinhos, né? Esses pulinhos aqui é a promoção. Então a promoção se dá dentro da lei de carreira. Dentro da lei de carreira. Dentro da lei de carreira. Tudo bem? Vamos lá. Outra. Readaptação, tá? Então, promoção é esse Pzinho aqui, ó. Nomeação é esse aqui. O que é a readaptação, né? Eu vou colocar entre aspas aqui, ó. É o servidor doente, impossibilitado, né? Então, o cara lá é professor, por exemplo, né? E na escola é só de quadro a giz, coitado. E ele tem uma alergia ao giz gigantesca, então ele não pode exercer, tá? Ele podia, na boa, né? Tanto o giz, ele pegou uma alergia profunda. Então ele não pode, ele tem alergia, ele não pode ser professor, não pode ministrar. O que acontece? Mas ele pode fazer outras coisas, ele pode ir para a secretaria, pode ir para a biblioteca, não sei o quê, papapá, pode ser o coordenador pedagógico, não é isso? Por quê? Então ele vai o quê? Ele vai ser readaptado. Tá? Então eles deixam, né, a função de professor, né, e ele vai prover uma outra função de um outro cargo, de uma outra função especial. Isso aqui é o quê? É a readaptação, né? Reversão, né? Reversão você vai colocar aqui, ó, do aposentado. Aposentado, né? O cara estava gozando da sua aposentadoria, né? É chamado desaposentação, né? O termo grande, enorme. Aí o povo não quer, o povo faz de tudo para não aposentar, cara. Por quê? Porque está reduzindo a remuneração do sujeito, né? Então o cara está lá, aposentado, ele está aposentado, tá certo? Está aposentado, a gente vai falar todos os detalhes em relação a isso, e aí ele volta ao serviço público. Então esse cara aí é a reversão, né? Aproveitamento, né? Esse A aqui, ó, reaproveitamento. O que é isso, professor? O cara está lá na sua secretaria, bem faceiro, de boa. De repente, ele se depara, né, com uma aprovação de uma lei. Está lá no Poder Legislativo, lá na Câmara dos Vereadores, extinguindo o seu órgão. Tá? Extinguiu o órgão. Pronto, extinguiu o órgão. Todo o cargo está vinculado no órgão, então ele vai estar o quê? Em disponibilidade. Ele vai ser colocado em disponibilidade, ele vai ficar em casa, né,
com a remuneração aí que a gente vai explicar a regra da disponibilidade para vocês, nessa aula ainda, né? E aí depois arruma uma vaga em outro órgão, ele vai ser o quê? Aproveitado, então ele vai ter um provimento aproveitado em outro órgão, tá? Em outro órgão com atividades compatíveis que eles... Então isso aqui é o Instituto da Aproveitamento, reintegração. Esse aqui é o cara que foi demitido, ele foi demitido, ele consegue derrubar o ato de demissão e ele vai voltar, né? Quando ele volta, se o cargo dele já estiver ocupado, o cara anterior ele vai passar da recondução. Então a recondução aqui pode ser inclusive aí da questão aí da a recondução aí do cara que é inabilitado também em estágio probatório. Então a gente vai falar as duas situações aqui da recondução. Bacana? Então o artigo 14, muito importante, você tem que colocar até um provimento à entrada, né? Entrada para o cara ser titular, né? Alguém que vai ser titular de cargo, né? E esse provimento são 7 tipos, tá? Temos 2 tipos aí, né, que foi declarado inconstitucional, mas esse estatuto não trouxe, que é a ascensão e a transferência. Tá? Isso aí não foi, então está aí, né? Pronto, ok. Professor, e essa matéria aqui? Essa aqui é uma matéria bastante discutida nos nossos tribunais superiores, e a gente vai aqui falar um pouquinho da súmula, né? Então, súmula vinculante 43, vem comigo aqui. É inconstitucional. O que significa inconstitucional? Aquele que está ofendendo a nossa Constituição, né? Segundo a pirâmide de Kelsen, ela está no topo do nosso ordenamento jurídico, né? Toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento ou em cargo que não integre a carreira na qual anteriormente investido, né? Esse negócio aqui, né? Ele está proibindo o efeito da ascensão. Tá? Ascensão. Tá? O que era isso, professor? Antes da Constituição de 88, tá? Nós tínhamos a seguinte situação, né? O cara, ele faz um provimento, por exemplo, tá? Ele faz um concurso, né? Para o cargo de técnico. Né? Esse cargo de técnico aqui, nível médio. Tá? O que acontecia? O cara já estava na administração pública, né? Aí ele fazia um processo seletivo interno. Olha aí. Seletivo. Um concurso, vamos colocar certinho aqui, ó, público, tá? Para assumir o cargo de auditor, que é nível superior. Tá? O nome disso aqui, né, era ascensão. Ele saía de um cargo, de uma carreira, para outro cargo, uma outra carreira. Isso aqui é o quê? É ascensão. Isso aqui foi proibido já pelo Supremo Tribunal Federal, que está desrespeitando. Ó. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia, modalidade, processo seletivo interno, por exemplo, né, que propicia o servidor investir. Então, o cara está aqui de técnico, né, administrativo, sem prévia aprovação em concurso público, olha aí. Então, não é concurso público. Quando ele vê, ó, processo seletivo interno, né, interno, por exemplo, né, ó. No concurso público, todos podem disputar, é claro que fica muito mais competitivo, né? Destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira. O cara que é técnico administrativo é uma carreira, o outro é auditor, outra carreira, né? Então isso aqui é inconstitucional, ó, na qual anteriormente investido. Tá? Então, na qual anteriormente investido. Então, você não pode, isso aqui que é o tal da ascensão, não pode, né? Então, tem que ter concurso público. Então, ele está numa carreira de professor, ele quer ser auditor. Pode? Pode. Então, ele vai ter que fazer um concurso público, né? Princípio da igualdade para disputar esse concurso para com outros, né? Ok? Então, aí, primeira súmula vinculante, inclusive nesta aula, né? E a aula do regime disciplinar,
são as duas aulas na qual o professor ele é obrigado a te apresentar várias súmulas aí, vários entendimentos aí do Poder Judiciário que completam o entendimento do Estatuto. E isso pode ser cobrado em prova, né? Então, a primeira súmula, a súmula vinculante, número 43. Bacana. Prof, estamos estudando o quê? 4R, ANP. Tá aí, já apresentei esse cara para vocês. E aí, professor? Ainda na palavra do provimento, né? Na palavra do provimento, nós temos ainda dois tipos de provimento. Provimento originário e provimento derivado. E aí, professor? Na prova, o cara pode colocar lá provimento originário. E aí, você vai ter que entender qual que é esse tipo. Nós temos quantos tipos de provimento? 7. 7 tipos. Dos 7 tipos, apenas um deles, ele é o provimento originário. O restante vai ser o quê? Derivado. Professor, o que significa originário, inicial, que vai se originar? Né? De todos os provimentos do 4R ANP, qual que é o provimento que inicia? Que é o primeiro passo para ele ocupar um cargo público, né? Para ele ser investido em um cargo público. Claro, é isso, se acertou. É o quê? É a nomeação. Tá aqui, ó. Nomeação. Então, esse cara aqui, ó, originário aqui, ó, é a nomeação. Todos os demais serão de provimento derivado. Tá? Então, provimento originário, nomeação. Tá? Vem comigo aqui, né? E esse provimento originário, ampliando um pouco o nosso conceito, ele é tanto para o cargo público quanto para o emprego público, né? Emprego público, você já sabe, né? É as empresas públicas e a sociedade de economia mista, né? São aqueles regidos pelo CLT, não pelo regime jurídico único, né? Ok. Então existe o provimento originário para os dois tipos, né? Tanto um quanto o outro necessita para o provimento originário prévia aprovação em concurso público. Está aí para vocês. Para que você ocupe o quê? Ó, o regime jurídico único para o cargo público, que é o nosso caso aqui, ó, da Lei Complementar 93 de 2003, e o emprego público das empresas aí, da CLT, né? Então vem comigo, só para fechar aqui esse assunto aqui, tá? Então, provimento, atenção. Então, provimento, ele vai, tá? Provimento, ele vai se dividir em provimento originário e provimento derivado. Na altura do campeonato, deste assunto aqui, eu quero que você fixe apenas uma coisa, tá? Provimento originário inicial, ele só tem um tipo, que é a nomeação. O provimento originário se dá somente com a nomeação. Então, se o examinador, na sua prova, o sujeito lá, ele quer complicar, ele pensa que você não sabe, ele vai lá e manda lá provimento originário. Ele mandou lá provimento originário, opa, o cara pensa que vai me enganar, não vai. Ele está se referindo à nomeação. Tá? Professor, derivado, né? O derivado vão ser todas as outras formas de provimento. Nós temos quantos tipos de provimento? 7, 4 R's ANP. Então será os 4 R's mais o A e mais o P, né? Derivado. Derivado significa que deriva de alguma coisa. Está derivado aonde? Vai derivar do provimento originário. Então todas as demais situações vão derivar do provimento originário, tá? Do provimento originário, né? E nesse derivado, nós vamos ter aqui 3 tipos, né? Vertical, horizontal ou por reingresso, né? Professor, vertical, ó, desculpa, vertical, né? Tá aqui, né? Vertical, tá? Vertical. O vertical ele vai ser o quê? Promovido, né? Olha, vai ser de uma situação para outra, né? Horizontal, né? Horizontal, né? A readaptação, por exemplo, e reingresso, o cara saiu e voltou, o cara aposentou, voltou, o cara foi demitido, voltou, tá? O cara, ele foi acionado outro concurso, aí ele foi inabilitado no concurso público, vai ser reconduzido, ele volta, né? Então essas são as situações. Então você tem que saber, provimento derivado, ele pode ser vertical, ele pode ser horizontal e pode ser o quê? Ele pode ser por reingresso. Primeiro, vertical, né? Vertical. Tá? Atenção, essa promoção é diferente da ascensão daquela súmula vinculante 43. Vamos lá, então colocar aqui a carreira, né? Vou colocar aqui, ó, não, vou colocar cargo,
tá? De professor. Aí, cargo de professor, tá? Tá carreira de professor, né? Então você tem aqui, ó, tá? Dentro aqui desse cargo, dessa carreira, ó. O cara tem A, B, C, D. Esse cara aqui são as famosas classes, né? Aí você tem o que? As referências, né? Tá aqui, ó. O cara tá aqui, ele veio para cá, depois ele vem para cá. Aí tá se movimentando, né? Ó. Ele está se movimentando, né? Então, essa movimentação aqui, quando ele está se movimentando, o objetivo final do cara é aqui. Então, isso aqui é o quê? Ele está tendo, ó, a movimentação dele aqui, ó, na vertical, tá? Na vertical. Então, esse cara aqui está sendo promovido. Isso aqui é um provimento, ó. Ocorre com a passagem de um cargo para o outro, implicando na ascensão, não a ascensão de ocupar outro cargo, né? Eu coloquei aquela suma, tá aqui. Agora, o que não pode é o seguinte, o cara sai daqui e aí ele vem aqui para o cargo de auditor, por exemplo. Tá? Ele, ó, não, isso aqui é ascensão. Essa ascensão aqui é de ascender dentro da carreira, tá? E essa ascensão aqui era uma forma de provimento que foi banida, graças a Deus, aí, pelo Supremo Tribunal Federal, porque realmente ofende a Constituição Federal. Então, isso aqui é a vertical, dentro da carreira. Tá? Segundo tipo de promoção, nós temos a vertical, nós vamos ter a horizontal. Né? Não implica elevação, e sim uma movimentação funcional. Exemplo, readaptação. Tá? Então, readaptação. O cara é professor, ele não pode mais exercer a função. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar você a se matricular na nossa isolada, que dá lá concursos, da legislação específica de Cuiabá, em especial para a Secretaria de Educação. Nessa isolada, nós temos aí 3 leis importantíssimas para vocês. Primeiro, a Lei Complementar 93 de 2003, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do município, né? Onde eu, professor Luiz Antônio, eu gravei esse estatuto aí, artigo por artigo, são 8 títulos, completaço, garanto para você, tá? Tanto na LC 93 quanto na 220, que se você assistir essas videoaulas e seguir as minhas orientações, você tem tudo para acertar 100% das questões de sua prova, né? Lei Complementar 220, que é a Lei Orgânica dos Profissionais da Educação, também artigo por artigo, gravada por mim, e nós temos também a Lei Orgânica de Cuiabá, gravada pelo professor Kleber Pinho. Então essas 3 leis são 3 leis densas aí, né? Acesso 30 dias e o valor dessa isolada? O valor dessa isolada apenas R$30, né? R$1 por dia você vai ter direito aí a essas 3 isoladas, aulas top de linha, super atualizadas, contextualizadas, com exemplo, com enriquecimento pedagógico necessário para o seu aprendizado. Bacana, meus amigos, espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau.